Deus, olha, o que acontece aqui? Então, 31 de agosto, né, Pastor Carlos? 31 de agosto, aqui em Campo Grande, são 19 horas e 53 minutos. E são 8 anos de ministério. E o que é tremendo é que no decorrer desses 8 anos, o Senhor, Ele muito amorosa e carinhosamente, Ele sempre me traz o nome dos seus vasos para que neste altar que pertence a Ele, ministrar a sua santa palavra. E como eu trouxe, são 8 anos onde o Senhor, seja onde for, onde qualquer ponto de pregação que tínhamos, o Senhor nomeava o seu servo. E para a glória e louvor do nome do Deus Altíssimo, hoje, aprove Deus que este vaso estivesse aqui no altar. Mas tem um detalhe importante nisso tudo. Tem um detalhe importante nisso tudo que eu simplesmente me regozijei, me alegrei. Porque eu sempre estou direcionando aquele que vai pregar, aquele que vai então levar a palavra de Deus. E hoje tivemos um discipulado com Riziliri, quem não sabe, é uma caminhada aqui no Parque das Nações. Então tem grupos específicos, aqueles que estão caminhando junto, na visão, alinhado. E o que acontece? Cheguei do discipulado com Riziliri e li uma mensagem onde eu fui convocado hoje. Coisa mais linda, coisa mais linda. O pastor Carlos é muito honrado com o convite da parte de Deus e tremendo. Então Deus usou o seu servo para me chamar aqui no altar. Para me chamar aqui no altar. E o pastor Carlos, para quem não sabe, pastor sênior desse ministério, morava em Arraias, no Tocantins. O pastor Carlos, ele era um muçulmano, frequentava uma mesquita ali, né, do grupo jihadista. E os nossos amigos muçulmanos não vão ficar tristes, porque existem muitos protestantes, evangélicos, católicos, que são também extremistas. Ou seja, este amado, quando ele veio aqui, quando Deus encaminhou ele para ser cuidado, ele era católico ainda, e num queimar, ele era um Paulo, que estava de um lado da caminhada, mas na intensidade a qual Deus contemplou seu coração e falou: é esse filho que eu quero. Então Paulo estava do outro lado, com um coração veemente, com as motivações muito equivocadas, e este mesmo coração que queima, porque o pastor Carlos, ele não é morno, o pastor Carlos não é frio, então ele é fervoroso, ele é quente, e Deus, ele trabalha esse servo, que tem um coração de Paulo, a veemência de Paulo, a intensidade de Paulo, porque nós temos sempre conhecimento que tem um grupo islâmico, né, extremista, mas existem muitos protestantes, no meio gospel tem muita gente extremista, legalista, como também na Igreja Apostólica Romana. Então Deus pega esse coração, converte para Ele, e dentro dessas características que Deus estabeleceu sobre a vida do pastor Carlos, então para servi-lo. Por isso, né, é um homem excepcional, é um presente de Deus para a minha vida, para a minha família. Bem da verdade, ele é também a minha vida e a minha família. E uma pessoa
extraordinária, um presente de Deus. E eu fiquei muito tocado, muito comovido. E fui entendendo devagarzinho o mistério. Então, a coisa mais... um presente, uma coisa grandiosa. Então, a gratidão deste servo de estar aqui nessa comemoração de 8 anos do MAS Maranata, mas o convite dele foi assim como uma flecha, então precisa na mão do arqueiro, e me impactou profundamente. E eu fui entendendo à medida que eu recebo aquele convite. Estava na cozinha, numa comunhão com a família, pulo da mesa, pulo da cadeira, e fui para o banho. Eu fui entendendo o mistério, então gradativamente. Eu queria agradecer o convite de Deus através da sua vida, para poder estar aqui, então marcando também esse tempo apostólico profético sobre as nossas vidas, e te abençoar e te agradecer por tudo. Te amo muito. Muito obrigado. Deus abençoe. Então o Senhor, Ele me manda pegar a espada, e a espada é muito mais do que um livro, né? Este livro é poderoso, mas quando nos deleitamos na palavra, meditamos na palavra e colocamos essa palavra em prática. Deus me trouxe Números 6:24, não é para trazer, mas com a bênção arônica, a bênção sacerdotal, para no final dos trabalhos. Mas eu queria só elencar da forma mais breve possível esses 8 anos. Aquilo que Deus ministrou através da pastora Andressa no domingo, é o que Deus também incendiou esse altar hoje, precisa verdadeiramente entrar nos nossos corações. São 8 anos. Eu me lembro, e preciso recapitular, e eu preciso fazê-los recobrar a consciência de onde Deus nos tirou. Eu estava acometido de uma lesão muito severa na coluna, quando recebi do profeta o convite para estar no Quênia. Já havia me desvencilhado do ministério ao qual eu era diácono, mas eu, além de uma dor lancinante, uma incapacidade inclusive de ficar de pé, prostrado há muitos meses, eu não estava fisicamente. O que eu vou fazer no Quênia? Eu já havia realizado um deslocamento por volta de março, abril, com meu filho e com o pastor, o meu pastor naquela ocasião. Então, me desliguei do ministério. Então, recebo esse convite, mas eu não queria estar ali. Eu já não queria mais estar ali. Eu me lembro que já havia algumas ovelhinhas, e eu me lembro de um senhor que já não está mais no mundo dos vivos, que me trouxe assim: pastor, Maurício, você parou para pensar no mundo inteiro? Então, quantas pessoas que não gostariam de receber esse convite? Realmente é algo que merece reflexão, mas não me convenceu. Não me convenceu, pastor Carlos, de viajar para um outro continente na minha condição física. Eu disse, meu Deus do céu. Mas fui arrastado. Eu me lembro que em Guarulhos, na fila de prioridade, não estava aguentando ficar de pé. Ali eu falei assim, eu vou voltar. Loucura, vou voltar. Mas eu preciso vencer essa dor e entender o que tem ali depois da curva. Então entrei no avião. Quando pisei no Quênia, a dor foi-se. Uma dor
neurológica de uma lesão grave na coluna. Não é assim, não resolve com analgésico, é algo muito profundo, que carece de intervenção cirúrgica, que foi inclusive o meu caso. Então toda aquela estrutura que já conhecemos, e na véspera da minha viagem, o verdadeiro profeta, ele me convida para estar ali na sua casa, e não atendeu ninguém das nações, e na sala da sua casa me unge pastor. Foi um momento bastante importante. Eu me converti muito jovenzinho e me debrucei muito profundamente na palavra de Deus, tanto é que nos meus 16 para 18 anos eu pregava para os amigos, não pregava nos lugares convencionais, mas pregava arrependimento e santidade. Era referência no pré-vestibular, as pessoas me procuravam, ou seja, a palavra viva. Depois, esse conhecimento, permitiu Deus que eu não mais meditasse com tanta veemência na palavra, mas nem por isso eu deixei de aguardar a vinda do Senhor Jesus. Aquela intensidade, aquela veemência, ela deu lugar não à apostasia, a um tempo mais brando, mas Cristo nunca saiu do meu coração, os seus preceitos, os seus princípios, os seus mandamentos. Logo depois constituí família, casei-me com a mama bispa, e só abrindo esse parênteses, mas foi necessário porque à medida que o Senhor me chama para me constituir como seu representante perante a nação, a palavra, a sua presença sendo revelada para mim de uma forma muito intensa, e são 8 anos que equivalem a 40. O pastor Carlos tem alguns anos aqui em Campo Grande, mas parece que tem muitos anos. É um misto de muito tempo, de um desgaste. Quando olha o pastor Carlos que veio para Campo Grande, parece um adolescente. E o peso espiritual traz um desgaste físico incomensurável. Então já tem uma fisionomia muito mais madura. Então a marca do tempo, sobretudo quando o Kairos ele encontra com o Cronos, ele provoca um reverberar nas nossas moléculas, e é só olhar para todos os meninos e meninas que fisicamente, o que parece que são muitos anos, muito mais do que estes longos 8 anos. Mas nesses 8 anos, marcado por muita entrega, aquilo que o pastor Carlos trouxe, graças a Deus, um povo aguerrido, uma determinação muito grande que vem do trono de Deus, porque como ele mesmo trouxe da parte de Deus, senão esse ministério nem estaria mais de pé, ou na melhor das hipóteses estaria apostatado, mas Cristo sempre foi e sempre será o centro do Mas Maranata. O Espírito Santo sempre será aquele que tem o governo daquilo que é pregado aqui, aquilo que é ministrado, seja louvor, seja palavra, adoração, o culto racional. Esse é um ponto importante. Mas na linha do tempo desses 8 anos, muito ensinamento, muita comunhão, e aquele período inicial que podemos comparar com um casamento ou um relacionamento, o oba-oba. Oba-oba, né? Aquela novidade profética, David Hour, aquela coisa toda, mas o tempo se encarrega, né, de fazer com que os bodes sigam o seu caminho, aqueles que nunca pertenceram ao ministério do Senhor Jesus, e essa marca do abandono, da indiferença, da rebelião, porque poderiam falar que o Maurício é isso, que o Carlos é aquilo outro,
e nós somos até isso e aquilo outro mesmo, mas nem foi por isso. Foi um virar de costas e um abandono de muitos. E, evidentemente, passamos a crescer muito, a amadurecer muito com essas dores. Quando você sai da sua área de conforto, a exemplo de Cristo, a exemplo dos heróis da fé, quando você sai da sua área de conforto e se submete a Deus, você se submete ao processo que é fogo consumidor ou purificador, você escolhe. Mas são longos anos de aprendizado, onde ao passo que nos deparamos com comportamentos que nos deixaram estupefactos, a indiferença, o abandono, a rebeldia, a rebelião, ingratidão. São características que muitas das vezes está presente no mundo, entre os ímpios, entre colegas de trabalho, mas marcas tão terríveis, diabolicamente terríveis, as quais nos deparamos, boquiabertos, perplexos. Tivemos vigílias ao longo desses 8 anos, Obed-edoms, discipulado rosa, APS, discipulados intermináveis, horas como os apóstolos ali na igreja primitiva, tratando da palavra de Deus por horas e por horas e por horas e por horas. E ai daqueles que dormiam, eles caíam mortos no ensinamento aqui. Não durmam na presença de Deus, não durmam perante a palavra de Deus. Se levantem, acorda tu que dormes. Mas tanta instrução. E aquele arcebispo que foi direcionado por Deus para a nação brasileira, para as nações, porque este é o ministério apostólico profético, o ministério que tem a unção de Elias e a unção de Moisés, ou melhor, a unção de Moisés e de Elias. Por quê? Porque Moisés ele institui o sacerdócio, Elias ele restaura o sacerdócio. É exatamente o que nós temos como missão no MAS Maranata: instituir e restaurar o altar do Senhor. Instituir e restaurar o altar do Senhor. Mas numa posição muito firme de repreender o profano evangelho da prosperidade. Essa era grande, e esta era a grande máxima a qual defendemos até o presente momento, onde não tocamos em dinheiro. A profanação, a noiva sendo vilipendiada, sendo profanada, sendo tratada como uma prostituta de quinta por falsos pastores. Mas na singeleza do evangelho puro de Cristo, na humildade, no amor e na autoridade, fomos gradualmente aprendendo. Então o Senhor, à medida que os anos eles se passaram, o Senhor foi arrancando estereótipos, porque, via de regra, os ministérios eles começam muito bem. Esse estereótipo sim, extremista, onde só o Quênia salva, onde só o MAS Maranata salva. Ai daqueles que saem do MAS Maranata estão debaixo de maldição. Não, definitivamente não. Onde o arcebispo de barba, com terno, então aquele estereótipo que muitas das vezes o ser humano tem uma necessidade. Os olhos, por isso que se o olho é bom, o resto do corpo também o é. Aquilo que o ser humano tem uma necessidade. E muitas das vezes a necessidade do ser humano de se submeter à pancada, aqueles métodos de pancada, como vimos muitas das vezes através de pretensos líderes ali em Lópolis mesmo, mas aqueles que andam na linha, na pancada, também não compreenderam o amor de Deus, porque quando se deparam com o amor de Deus, trivializam. É uma realidade carnal presente no mundo, como também, um exemplo aqui que eu trago para vocês, um professor de faculdade.
Então, se o professor, aquele que cobra a presença, a prova dele ela é terrivelmente difícil, e um professor é abaixo da média, todo mundo o respeita. Agora, um professor que ensina bem, que não cobra a presença, porque ela precisa ser consciência, e aquele que a prova é uma prova limpa, é ridicularizado, com perdão da expressão, trouxa. E a gente vê isso aqui, infelizmente, as pessoas não dando o seu devido valor. Mas Deus tem contemplado tudo isso. E ao longo desses 8 anos, entramos no momento, com todas as ministrações que ainda não cessaram aqui deste altar, concernentes à conferência profética. Então, muita instrução, muito suprimento. Mas fenômenos daqueles que permaneceram, grupos que vão se fazendo, grupos que tem uma convergência com a parábola do semeador, tem a convergência ali com a parábola do joio e do trigo, os frutos e os não frutos, as consequências. Então os grupos, as virgens prudentes e as tolas, então esses grupos eles vão se formando por conta de coraçõezinhos, eles vão se formando. E o grande ponto aqui é o crente morno. O crente morno, ele não tem a capacidade de entender que ele está morno. Ele acha que ele está bem. Sempre o crente morno, ele acha que está bem. Ele acha que está bem. Então, entramos num tempo muito profundo sob a perspectiva profética. Uma linha do tempo profético se estabeleceu e ingressamos, todos os ensinamentos, eles eram abertos a todos os amados e amadas. Mas evidentemente que, como já foi trazido aqui, o reino de Deus, ele é conquistado mediante o esforço. A força é esforço. E não adianta ter talento se não tem esforço. Não vai chegar a lugar nenhum. Quantas pessoas talentosas que eu conheço, inclusive da geração do meu velho pai, mas da minha geração também, sobretudo, que são talentosos, não têm esforço, não chegaram a lugar nenhum. E eu estou falando sobre uma perspectiva pura e simplesmente natural, profissionalmente, familiarmente, conjugalmente, porque não tem esforço. Tem talento, mas não tem esforço. Agora, não por presunção, eu posso dizer que quando você tem um esforço, você vence o déficit de talento. E eu me coloco no rol de pessoas que não tinham talento, mas tinham um esforço, uma vontade de vencer tão grande, mas o Senhor, Ele vai acrescentando na minha, na sua vida, quando você de fato quer. E isso em qualquer demanda, em qualquer questão. Se você quer alguma coisa, se você se esforça, então você vai conseguir conquistar, você vai, porque Deus, Ele vai. Existe um ditado popular que diz, pode encerrar por favor, aqui a chuva, por favor, obrigado. Então, existe um ditado que traz, Deus ajuda quem cedo madruga. Então o esforço, ele te coloca em outro nível, e o talento que não havia, ele chega, Deus, ele contempla a sua motivação, para as coisas certas, e isso é independente de religião. Então, com base nisso tudo, houve um desabrochar daqueles que tinham muita fome e sede, e assim como eu e pastor Carlos, os improváveis, não tinha graduação, não tinha teologia, não tinha nada, mas tinha um coração com muita fome e muita sede, e carente, porque a carência ela é total, mas Deus, ele capacita aqueles que ele chama para a obra dele.
Porque quando eu estava fazendo o traslado do Quênia para Joanesburgo, que era a conexão, em momento algum eu me atribulei. Eu tive plena confiança naquele que me chamou. E sem ser, sem clichê, o próprio Deus ali me trouxe. Eu vou te capacitar. Eu chamo, eu capacito. E quando eu me lembro da minha primeira pregação, lendo num notebook mais antiguinho, ou seja, me esforçando, e Deus vai contemplando isso, até que essa palavra ela vai separando a junta da medula, aonde o Espírito, então ela vai trazendo cura, e o Senhor vai capacitando, e todas as minhas limitações, toda a timidez, a língua presa, para ser gago pouco custou. Então Deus ele contempla aquele esforço, aquela coragem nele, dele, para ele. E aí então o Senhor ele vai chamando e vai capacitando. É um processo que precisa, como foi trazido aqui, o cristianismo ele é uma fé, não religião, é uma fé que demanda ação. Aqueles que me buscam me encontram, aqueles que pedem receberão. O verbo ele está presente. Por isso que o verbo ele veio em carne e osso. O verbo, a ação. Deus não vai mover por você. E eu não posso fazer por você. Eu não posso. Então se não tem um esforço, porque aqueles que são de Deus, eles não olham as circunstâncias. Nós não temos o direito de olharmos mais circunstâncias. Porque aqueles que de fato se converteram a Cristo, e notem que Cristo, para Pedro, disse: quando você se converter, você terá mudanças, e a sua mudança fará, a sua transformação fará que você transforme outras pessoas. Mas se você não tem mudança, você não consegue mudar outras pessoas, significa que você não é convertido, por mais que você professe um Cristo. E percebam que não existe ninguém aqui pendurado. Mas se você não entender que a mudança ela é fundamental, e as dificuldades elas estão aí para nos esmagar, e faz parte, porque Cristo foi esmagado. Ou você olha para o Getsemane, suando sangue, com uma opressão dos infernos, uma pressão insuportável, e tenta passar o bastão, e tenta: Pai, afasta de mim esse cálice, e seja em qualquer área da sua vida. E Deus não se manifestou dizendo: não, meu filho, olha, é aqui mesmo, pode seguir. Deus ele simplesmente silenciou, porque nós sabemos a nossa missão. Nós sabemos que a nossa missão é prosseguirmos para o alvo. E essa missão, ela tem um processo esmagador. Mas Cristo ali, naquela pressão, naquela opressão tenebrosa, ele continua. Esse é o ponto. Todavia, Pai, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Então não importa o que você acha, não importa o que você pensa, o que você precisa entender, que Cristo não morreu na cruz para te dar carro, para te dar casa. Cristo não morreu na cruz para que você permaneça o mesmo. Cristo não morreu na cruz para que você seja um perdedor, um desistente, um desertor. Cristo não morreu na cruz para que você simplesmente fique olhando, focando a desgraça, o pecado, o problema, sem se levantar como Paulo assim o levantou, sem olhar para os espinhos na carne, e na convicção de que a tua graça me basta, Senhor, e ponto final. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Jesus, quando chama os seus discípulos, ele não fica fazendo o que muitas das vezes eu e os líderes ficamos quase que suplicando. Exagero à parte.
tentando, converter um coração que não é passível de conversão. Porque são espíritos intratáveis. A arrogância, a soberba, a ingratidão, a incredulidade são espíritos intratáveis. O que podemos fazer com corações que não se rendem ao poder da graça e pisam no espírito da graça? Não podemos mais lançar pérolas aos porcos. Deus, Ele está decretando que hoje basta, acabou para você. E por isso que Deus, Ele instaurou sobre as nossas vidas a escola profética, que você possa se converter. Deus, Ele estabelece hoje um decreto sobre aqueles que não querem se converter e se render. Entendam, vocês não estão com os seus nomes escritos no livro da vida. Vocês que receberam a revelação de não estarem arrebatados, quando Deus me mostra, porque Deus tem um propósito de fazê-los se converterem enquanto a vida é esperança. Não cabe mais no seio da igreja primitiva dos últimos dias, o qual o Masbe Maranata representa com todas as dificuldades, com grande poder e glória, pessoas que têm idade, mas são imaturas, são egocêntricas, o egoísmo, o egocentrismo, o engano, corações que não se rendem, que não se convertem a Cristo, porque preferiram reinar primeiro. Fogem da liderança porque não querem ser confrontados, querem reinar a sua natureza arrogante, presunçosa, obstinada, teimosa, reina, vitimistas. A pior coisa que tem é crente que vela pela autopiedade, a soberba, a arrogância, quando você se acha maior ou melhor que alguém. E olha para os frutos da sua vida. Vergonha. Deus decreta hoje um divisor de águas. Existe um decreto sendo estabelecido sobre a sua vida. Existem decretos de bênção sobre aqueles que, assim como eu, trapo de imundície, miserável, pecador, inveterado, que cai e se levanta, e que tem temor e tremor apesar de uma natureza terrível, apesar este grupo de estar aprisionado neste corpo mortal, mas é um povo que não desiste, é um povo que vai para a prensa, e a transformação é necessária. Então eu me deparo com homens e mulheres, e um grupo de homens e mulheres, os quais se submeteram ao processo da transformação, e de lagartinhas moribundas, rastejantes, então entraram no casulo, e foram envoltas no casulo, assim como Lázaro, atados à dor que precede a transformação. Rossini Roxabarabiocos. Então esta dor, ela tem o resultado. Cristo teve sobre si flagelos e chagas, ferimentos, os quais simplesmente fizeram com que ele, da parte do Pai, fosse um nome sobre todo nome. Não existe autoridade, nenhuma autoridade sobre Cristo, o nosso Senhor. Então você entenda, este grupo é o grupo dos iletrados, dos leigos, mas dos rendidos. Porque quando Cristo traz o Pai Nosso, Ele nos mostra com clareza
Pai é nosso, não é meu. Perdoa, assim como eu perdoo. Corações rancorosos, raízes de amargura, que simplesmente apagam, aniquilam a presença da glória de Deus. Pessoas que focam no passado, como a mulher de Ló, já estão insípidos, uma estátua de sal, como um mar morto, e não se dão conta disso. Então este decreto, ele foi estabelecido para você que traz escárnio, para você que zomba da liderança, do bispo, e pisa no Espírito da graça, a sua soberba, a sua arrogância. Se arrependa. Hoje, nesse marco, debaixo desse decreto, Deus está estabelecendo um novo tempo sobre a sua vida. Pessoas que são verdadeiros meninos e meninas, que não se submetem ao Espírito de Deus, que buscam os conselhos da parte de Deus, através da liderança da minha vida, e quando recebem a direção, uma direção imaculada, uma direção sem marcas, sem máculas, direções que não precederam envelopes, ofertas ou quaisquer coisas do gênero, direções imaculadas, puras, da parte de Deus para a sua vida. E aí você então, meu amado, minha amada, se coloca como um filho bastardo, porque o filho legítimo é aquele que se submete à exortação da parte de Deus, porque Deus, ele exorta todo aquele que ama. E basta de palavras lançadas ao vento, basta de falar bonito, de falar de Bíblia sem viver a Bíblia, basta de bajulação. Nós não estamos aqui para sermos bajulados. Nós estamos aqui com todas as nossas limitações, para cuidarmos, para amarmos, para que então através da minha vida os seus olhos sejam abertos, e que você possa encontrar descanso para a tua alma. E esse trabalho ao longo desses 8 anos tem sido desprezado por muitos, infelizmente. Mas a bem da verdade, o gozo, a alegria de ver um rebanho coeso. Cristo, ele era o Messias, ele é o Salvador, e era no tempo em que ele esteve aqui em seu ministério, e poucos eram os seus discípulos. E ele mesmo traz enfatizado: o meu rebanho é pequeno. Porque as pessoas que não estão preparadas em Cristo, com o coração no trono da graça e da salvação, elas não se submetem, elas não obedecem, elas preferem seguir e entrar nas sinagogas de Satanás, elas preferem o engano, elas preferem o tapinha nas costas, o que é terrível. É o que é terrível. Então que você possa entender esse tempo novo, e que aqueles que simplesmente se entregaram e que queiram se entregar, compreendam que é a leveza e a paz que excede todo entendimento, e as bênçãos do Calvário serão derramadas sobre a sua vida. A paz reinará na sua mente, no seu coração. Para de blá blá blá, para de conversinha fiada, para de falar bonito, e viva aquilo que a sua boca fala enganosamente, porque por detrás é como Judas. Na frente é um beijo, na face, por detrás arquitetando. É exatamente o instrumento do inferno arquitetando contra a liderança. Entendam isso, se submetam à palavra de Deus,
Entendam que eu prestarei contas da sua alma. Eu prestarei contas da sua alma. E sejam homens, mulheres, velhos, crianças, aqueles que estiverem à esquerda, apostatados, vocês estão recebendo um decreto para que vocês acordem. E é tão claro como o sol que brilha no meu dia, a necessidade de você, figueira, dar frutos. Não interessa o que você pensa de você, o que interessa mesmo é o testemunho. Por isso que a palavra de Deus fala dos testemunhos. Por isso que nós estamos diante das duas testemunhas, as duas oliveiras. Romaná baraba siocos. Não interessa o que você acha de você. Não interessa o que você pensa, não interessa o que você acha que dá fruto, não interessa o que você acha que está legal. Mas entenda, existe uma palavra de Deus, existe o Evangelho de Cristo, que simplesmente dá conta, e a árvore ela é conhecida pelos frutos. O seu vazio, mas a sua inclinação pela carnalidade, pelo pecado, pela mentira, pela ingratidão, pela incredulidade, pela murmuração, pelo vitimismo, e sempre esperando que alguém faça por você, sempre esperando que alguma coisa cósmica aconteça, que não seja os seus pezinhos se movendo em direção ao Senhor, em direção ao madeiro, em direção ao Calvário, porque Deus disse: aqueles que se aproximarem de mim, verbo, eu me aproximarei deles, ponto final. E aproximar não é dizer aproximar. Aproximar não significa batizar. Aproximar não significa professar. Aproximar significa viver. Aqueles que têm os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E guardar é praticar. E ainda que você tenha dificuldades em áreas específicas, mas que você lute. Mas que você lute. Mas que você lute. Mas que você lute. Entenda, você quer um evangelho light, um líder que não te exorta, e aí você tem a opção, como muitos, ainda temos alguns, ainda membrando, que me odeiam. No lugar de odiar aquilo que eles praticam, eles resolveram, porque é muito mais fácil odiar o bispo, por tudo aquilo que Deus traz através da minha vida, para que você receba o conserto. O objetivo da palavra profética de confronto é trazer conserto, na esperança do arrependimento, na mudança da mentalidade, do comportamento, para encontrar uma regeneração e, por sua vez, a redenção, o perdão de pecados. Basta! Existe um povo à direita de ovelhas que podem cair. A ovelha perdida, o pastor vai atrás dela porque ele observa o valor naquele coração, então ele não mede os esforços. Mas existe uma turma à esquerda de bodes que come lavagem de porco. A ovelha come um pasto verdinho, fresco. A ovelha reconhece o pastor. É importante entendermos que ao longo desses 8 anos, marcado com dores da traição, dores da indiferença, dores da rebelião, dores da ingratidão, meu Deus, são comportamentos que eu não vejo no mundo. A falta de senso comum, quando eu não me preocupo com a coletividade. São pais que não cuidam dos filhos, maridos que não cuidam das suas esposas, e querem usar a palavra de Deus fora do contexto, machões de meia tigela. E Deus tem levantado um povo de ovelhas, de bravos líderes, de Josués, de Calebes, um sacerdócio como o de Arão, proféticos, que não se detêm diante das suas misérias, dos seus pecados, caem e se levantam, e caem e se levantam,
e caem e se levantam, e são apedrejados, e as dores que vêm. O Getsemane é a marca da dor do cristão, do esmagamento, aquilo que é a mudança, a metamorfose, aquilo que gera o esmagamento, a mudança da estrutura, do status quo, do estado de antes. A azeitona, ela é prensada, o caroço, que é o coração, que remete ao coração, a dureza, ele é expelido. Então aquela massa, ou seja, remete também ao oleiro, aquilo que está totalmente transfigurado, massacrado, amassado, pisado. Então se verte um azeite. Se tem um resultado através desse processo, que é doloroso, analise na linha do tempo profético se teve alguma moleza para aqueles que foram chamados. Você quer moleza? Cristo não morreu na cruz para te dar moleza, para você viver no engano. Então se tenta. Deus manda dizer que aqueles que estavam sendo discipulados pelo pastor André se esquecem. Porque não adianta, eu não posso, Andressa, o pastor Carlos, nós não podemos mover por vocês. Se vocês não se converterem, não tem como vocês se encontrarem com o Mestre naquele grande e glorioso dia. Mas compreendam a dor, mas é muita arrogância, muito orgulho. Eu dou testemunho de mim mesmo. Então vivam o seu engano, o seu faz de conta gospel. Porque a dor... Olha para Paulo. O cristianismo é assim. Competidor é o cristão que compete com a dor. Lutador é o cristão que luta com a dor. Karina, um exemplo de competir com a dor, de lutar com a dor, mas vencedor é o cristão que vence a dor. E vencer a dor não precisa estar ali no seio de Abraão, como minha filha Karina está. Não, definitivamente não. Porque Deus, Ele nos traz para esse plano como uma nação de sacerdócio real. Existem grandes promessas sobre a sua vida. Mas as promessas são para aqueles que estão à direita do trono. Jesus virá para julgar aqueles que pisaram o Espírito da graça. Entendam isso. Mas se vencedor é o cristão que vence a dor, o perdedor é o cristão que perde para a dor. Porque crescer dói. A lagartinha, ela sente dores, a transformação, ela inflige dores. Não seja um perdedor, meu amado, minha amada. Não seja aquele que reina por orgulho, por vitimismo e vive uma eternidade no lago de fogo. Entenda isso. O Evangelho mata mesmo. O Evangelho confronta mesmo. Vocês podem continuar me odiando, odiar o que vocês fazem. Mas Deus me levantou como amigo de vocês. Como amigo de vocês, amados do Senhor. Paulo foi um homem de marcas, de sofrimento. Paulo foi um homem de marcas. 2 Coríntios, não precisa, o povo vai anotando e depois vai lendo. 2 Coríntios 11, 32 a 33. Paulo, ele foi humilhado, foi içado por uma janela de uma muralha, como um ladrão, um moribundo, um vagabundo, me perdoe palavrão. Isso tudo para escapar da voracidade dos religiosos. Atos 13, 50, 51. A conspiração
Quantas conspirações temos enfrentado? Conspiração dos lugares menos esperados para expulsar Paulo da cidade. Só porque ele trazia o evangelho, expurgava as mazelas através do evangelho que nos confronta. Ele é o espelho, ele é fogo consumidor. Ele nos expõe como essa luz, ela expõe a minha fisionomia, a glória de Deus, o evangelho através de nós, através de Paulo, traz essa exposição, e o resultado, o quê? Expulsão. Fomos expulsos, fomos excomungados. Atos 14, 19. Paulo, ele foi arrastado por bárbaros e foi submetido a um apedrejamento covarde. É muito provável que ele tenha quase perdido a sua consciência pelo fato da multidão ter presumido que ele estivesse morto. Mas entendam as marcas do evangelho. E você está reclamando de quê? Deus está preparando as ovelhas para a batalha. E a batalha começa aqui. Dias ainda muito difíceis virão, o que fará com que os bodes, ele simplesmente tome as suas posições de bode. Atos 16, 23. Paulo expulsa um demônio e foi preso. Por quê? Porque essa jovenzinha, ela dava lucro. Foi açoitado, lançado no cárcere, seus pés amarrados num tronco, porque ele simplesmente veio libertar os cativos, assim como nós. E o resultado, Atos 17, 13 a 14, Paulo, ele sofre perseguições dos seus próprios pares, porque pregou numa sinagoga. E ele teve que fugir dos seus pares, que o odiavam e queriam a sua morte. Atos 19, 23, 26. Temendo perder o lucro por conta da confecção das suas estatuetas, dos seus deuses. Ou seja, houve uma conspiração contra Paulo, uma grande incitação, que remete àquela incitação diabólica, crucifica-o, porque exatamente Paulo, ele veio, assim como nós, pregar a verdade. Atos 21, 27. Seus pares fazem uma grande catarse, porque eles tiveram a presunção de que Paulo havia profanado, porque ele levou um grego até o templo. Olha que coisa, religiosamente, o que nós vivemos, a palavra de Deus, ela passeia no templo. Então Paulo, ele é arrastado violentamente para fora do templo, e ele é espancado e quase morto pelos seus próprios pares. Atos 27, 13 a 20. Paulo, ele é levado até Roma de navio e sofre um naufrágio. Ou seja,
a vida de Paulo, quem disse que seria fácil? Nós tivemos uma pessoa que caminhou conosco, de um outro estado, lá para cima, que disse que quando era católica, ela não tinha os problemas quando pós-conversão. Olha só. Então, enquanto ela era apostólica romana, ela não tinha problema. Porque o que vai despertar no inimigo uma pessoa que o serve? Definitivamente nada. E as pessoas não entendem as coisas mais elementares. Mais elementares. Atos 28:3. Mal recupera-se do naufrágio. Paulo é picado por uma víbora. Então, percebam aqui. E no final ele foi para um resort. Qual foi o final? E sem mencionar todas as outras passagens gloriosas, onde observamos que a paz que Paulo tinha, e a Bíblia é clara, a palavra de Deus é clara, se você não tem paz, entenda, Jesus vai vir, e se você não tiver paz e alegria andam juntos. Se você não tem paz, se a sua paz está na obra lá da casa, do emprego, ou qualquer coisa, então desse mundo, você não tem comunhão, porque você condiciona as suas motivações, seu estado de espírito, tudo isso é transitório. Mas João 15:5 diz: aqueles que permanecerem em mim, eu permanecerei neles, e darão muitos frutos. Mas não adianta você bater no peito e falar que dá fruto, meu amado, minha amada, que não é assim que funciona. Precisa pelo menos duas pessoas atestarem, não, pessoas neutras atestarem. Isso não está testando? Então corra atrás. Movimente. E o final de Paulo foi o quê? Decapitado em Roma. Então, o que acontece? Entendamos as marcas. Você, como é que está? É perdedor? Perdeu para a dor? Ou você está competindo com a dor? Ou você é um lutador que está lutando com a dor? Ou você é um vencedor em muitas áreas que tem vencido a dor? Olha Paulo, você acha que Deus vai arrebatar prostitutas? E a prostituta adúltera não é aquela que se deita, não é aquele que se deita, é coração, avareza, pessoas que não são capazes de cuidar das suas respectivas famílias, de terem a sensibilidade que os ímpios têm, de se colocar no lugar da esposa, do marido, no diálogo, no consenso, no senso comum, observar de forma analítica. O que é analítica? Do todo particular. É só eu. Meu Deus, o anticristo já está aí. E tudo isso, daqueles à esquerda, aqueles que saíram porque foram confrontados, aqueles que estão no nosso meio com o coração durinho, todo dodói, porque são soberbos, arrogantes. E aquilo que Deus me trouxe para falar-lhes eu sou o melhor amigo. Naturalmente falando, eu sou o melhor amigo que Deus colocou na sua vida. Porque o servo do Senhor, o príncipe Sebastião, muito atento, ele trouxe. Eu me lembro na reunião, a igreja estava em obra, ou seja, onde come um, come todo mundo. Não existe acepção. Então, eu estou disponível. Você que está aí, eu estou disponível, mas não é para dançar conforme o teu lance, a tua música. Esses discipulados com Rizelira, a gente caminha umas 2 horas no Parque das Nações, e o Senhor, ali vai falando. É um trabalhar de uma higiene física e mental, mas ali o Senhor vai trabalhando. Agora,
eu quero compartilhar com vocês uma parábola que acomete muitos cristãos. Né? É uma entidade, e eu posso chamar aqui essa atuação demoníaca como uma parábola da Branca de Neve. Eu quero compartilhar com vocês essa parábolazinha que vai tocar no seu coração e vai fazê-lo entender quem eram aqueles que não caminham mais. Quem são aqueles que estão, mas exatamente pelo coração se magoaram, porque lhes foi então entregue uma verdade da parte de Deus. Na escola profética é um ambiente, porque Cristo ele tinha uma capacidade de empatia, de simpatia. Eu já trouxe para vocês, se Cristo viesse hoje, vocês não o reconheceriam. Vocês estão esperando alguém de barba, sisudo, descendo na espaçonave da Xuxa, então um monte de pirotecnia. Mentira. Humilde, simples, as crianças sendo atraídas, alegre, divertido, engraçado. Querido, mas quando aquele Deus homem abria a boca, puxa. Eu, na forma como Deus me usa para exortar, como Deus usa o pastor Carlos para exortar, pastor Andrés para exortar, então nós somos o quê? Um micróbiozinho, porque quando o Cristo, ele abria a boca para exortar, meu Deus, não ficava pedra sobre pedra. E lembra daquela turminha? Palavra muito dura, deixa eu cair fora daqui. E aí Jesus ainda convida os seus discípulos: vocês querem seguir? Vocês querem seguir? Porque o comando é imperativo: siga-me. Acabou esse tempo de mamata, de ficar ali atrás da pastora Andressa sem apresentar nada. Acabou. Ou você movimenta as suas pernas, e pastor Carlos também está debaixo dessa mesma direção, ou você se movimenta e se converte e se rende, ou você simplesmente vai perder o maior acontecimento da história da terra. O arrebatamento da igreja está aí diante dos nossos olhos. Entenda isso. Então essa parábola da Branca de Neve são atuações de demônios. Uma historinha um tanto quanto popular. Essa relação ela se resume numa relação da madrasta com o espelho. E é uma história que de simples não tem absolutamente nada. É uma história extremamente complexa, mas que na simplicidade com a qual ela é descrita, ela expõe no profundo coração das pessoas. E assim a madrasta pergunta pela primeira vez: espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu? Então o espelho responde: não. Então fica a madrasta naquela paz da alma. O espelho também fica em paz. O reino, por sua vez, igualmente em paz. E a coitada da Branca de Neve em paz também. Mas vem a madrasta pela segunda vez e pergunta: espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu? E o espelho responde: claro que não. Então fica mais uma vez a madrasta em paz, o espelho em paz, o reino em paz, a Branca de Neve em paz. Esses são os cristãos. Esses são os cristãos. Os cristãos que estão no meio da igreja, recebem da palavra, mas a palavra ela não gera resultado. E aí vem a madrasta pela terceira vez e pergunta: espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu?
E então o espelho responde: sim. Quem é? Pergunta a madrasta. E o espelho responde: Branca de Neve. Então percebam, a madrasta, por conta deste momento, ela vira bruxa, contrata um caçador, ela quebra o pobre coitado do espelho, toca o terror no reino e parte para cima da pobre coitada da Branca de Neve. E essa é a parábola qual nós vivemos muito intensamente no tempo de transição, onde oba-oba ele vai, mas a gente vive isso aqui hoje, e a moral da história é aqui: no que você se transforma quando alguém fala o que você não quer ouvir? O que você se transforma? Então está ali, papai, depois de Jesus, ele está falando com o bispo: pai, depois de Jesus, você é a pessoa que eu mais amo. Ah, meu Deus, até, como disse Sebastião, até arrepio. E o que acontece? Basta um momento como esse. O que você tem se transformado? Você que já ouviu da minha parte, e eu falo já incluindo os líderes, sobretudo aqueles que estão na linha de frente, os pastores sêniores. O que você tem se transformado quando você ouve aquilo que você não quer ouvir? Olha a tragédia. Você vira um demônio, quebra tudo em casa, contrata o caçador, coloca na rede social que o pastor Carlos não presta, que o bispo não presta. Isso acontece nas igrejas. E aí quer matar quem não tem nada com isso. Então é isso que você precisa compreender. Compreenda no profundo do seu coração. Eclesiastes 9:11. Percebi ainda outra coisa debaixo do sol: os velozes nem sempre vencem a corrida, os fortes nem sempre triunfam na guerra, os sábios nem sempre têm comida, os prudentes nem sempre são ricos, os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Entendam isso. É profundo, é poderoso, mas se não tiver esforço, o que você tem empenhado? Entenda, Jesus, ele veio para os disponíveis. Ele veio para os disponíveis. Jesus, ele vem. Então, outro dia conversando com uma discípula, ela trouxe, a gente não sabe muito ali na Bíblia sobre a história de Maria, mas está claro, como só que o meu dia, Maria é a primeira a ver o mestre. Maria é aquela que vai na intimidade, principalmente naquela época, para poder ungir o corpo do Senhor desnudo, numa prova de intimidade, de valentia, de sagacidade, ligada na ação, no Yod. O Yod está ligado com a parábola das 10 virgens, na revelação daquilo que significa no hebraico. Nós vamos, na oportunidade, trabalharmos isso mais profundamente. O Yod, o crente tem atitude, ação, fé é ação. Por isso que a palavra fala: fé sem obras é morta. Se você não move as suas pernas, Deus não vai mover por você. Deus não vai mover por você, porque aqueles que perseverarem até o fim receberão a coroa da vitória. A nossa santidade não está numa veste ou algo que não fazemos no que tange a pecado, porque Paulo mesmo trata o pecado como uma terceira pessoa. A nossa santidade, ela foi conquistada aqui,
o resto é religiosidade. Então, se você cai, levanta, foca no destino, que é o nosso propósito. Não foca no problema, não foca no problema. Desistir não vai resolver nada, só vai te fazer um perdedor, perder para a dor. Não importa a dor da sua alma, os seus problemas. Nós temos relatos na liderança de dores, de marcas, testemunhos que eu já lhes trouxe, de marcas de dores. Ou você foca na marca e fica um coitadinho, ou você foca, então, e faz algo poderoso daquilo que a vida fez de você. Não importa o que a vida fez de você, o que importa nesse ponto de hoje, nesse decreto, é o que você fez com a vida, aquilo que a vida fez de você. Esse é o ponto fundamental. Amém? No nome de Jesus. E eu tenho recomendações no livro de Hebreus 13, 2 e seguintes, e vai saltitando até o 22. Não se esqueçam da hospitalidade, ou seja, receber pessoas, viajantes, para dormir na sua casa, comunhão, enfim. Foi praticando, ação, que sem saber alguns acolheram anjos. Então, cuide da caridade. Aquele mendigo que bate na tua porta, aquele camarada que bate no seu vidro, pode ser um anjo, para avaliar o seu nível de disponibilidade. Jesus, ele veio para os disponíveis. Essa turma à esquerda são pessoas que estão indisponíveis. Podem colocar a culpa no bispo porque não está na escola profética, pode colocar a culpa no bispo porque entrar na escola profética e não estão mais, porque Adão culpou Eva, Eva culpou a serpente, e Adão, ele não foi expulso por Deus, ele mesmo, ele se retirou, ele preferiu encobrir por orgulho a sua nudez. E existe aqui uma linguagem muito figurada, né? Quando Deus, Adão, cadê você? Parece meio ridículo, né? O onipotente, onipresente, onisciente, procurando, então no jardim do Éden, Adão, mas não, Deus está dizendo o seguinte, que ele não nos enxerga. Quando nos encobrimos, quando encobrimos a nossa nudez, quando encobrimos o nosso pecado, quando encobrimos o nosso eu, perante Ele, Ele não nos enxerga, e o resultado somos destituídos da sua glória. Foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contente-se com o que vocês têm. Vocês estão contentes com o que você tem? Porque cada um tem um pastor que merece. Vocês estão contentes? Eu tinha um pastor que 11 horas ele desligava o celular. E as buchas da igreja era na área de casais, era comigo ali. Vocês estão contentes? Então, o pastor Carlos, a pastora Andressa, os pastores da liderança têm estado disponível? Porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Mas é necessário que entendamos isso. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu unigênito Filho. E o amor dele, ele é imutável, a sua misericórdia é imutável. O ponto fundamental se eu pego esse amor e transformo em resultados para a glória e louvor do nome dele, como uma oferta de gratidão, ou pego esse amor dele sublime e simplesmente enterro. O amor dele é imutável, ele está aí. E aqueles que foram lançados no inferno, e aqueles que serão lançados no inferno, também foram amados por Deus. Mas simplesmente não reconheceram o seu amor por conta de um coração obstinado, teimoso, rebelde, rancoroso, desobediente. Podemos, pois, dizer com confiança, o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O sumo sacerdote leva o sangue de animais até o lugar santíssimo como oferta pelo pecado.
mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Assim Jesus também sofreu fora das portas da cidade do seu próprio sangue. Portanto, saiamos até ele fora. Olha, saiamos. Então, nada vem, cai do céu. A coisa não é assim. Eu não faço nada, estou pedindo a Deus misericórdia, estou pedindo a Deus para poder ler, estou pedindo a Deus para poder me santificar, estou pedindo a Deus para não me masturbar mais, estou pedindo a Deus para isso, para aquilo outro. Toma vergonha na sua cara. Me perdoe a expressão, mas entenda, se você não tiver atitude e estratégia, por que eu estou... O autoconhecimento, Deus tem nos mostrado quem somos, e os resultados dos nossos comportamentos, eles vêm dos nossos ancestrais, da nossa criação, da forma como fomos criados, das maldições, daqueles que foram gerados em ambientes espirituais, então, mais complexos. Mas hoje, isso não importa, porque a graça, ela deveria te bastar, mas o ponto fundamental é que não tem te bastado. Não tem te bastado, você está muito ocupado com a terra, muito distraído com as coisas, e ouvindo outras vozes, vozes que te custam, vozes que te escravizam, mas a voz que te liberta, a voz que, através da liderança, que não te cobra nada. Então essas vozes vocês têm simplesmente desprezado. Suportando a desonra que ele suportou por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor. Lembra de Paulo e Silas? Que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Um sacrifício de louvor. Então Davi apronta. E como já fora dito aqui inúmeras vezes, ele tinha uma capacidade de voltar para Deus. Por quê? E ele transformava toda aquela desgraça em graça, salmos, adoração ao Senhor. Mas vocês murmuram, vocês desanimam, vocês desistem. De Deus não se zomba. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que você tem, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. O senso comum. Eu preciso entender... num trânsito, num estacionamento, então numa comunhão, num relacionamento, então o serviço. A igreja é o serviço apostólico e profético. Jesus, ele veio para servir. Obedeçam os seus líderes e submetam-se à sua autoridade deles. Eles cuidam de vocês como a quem deve prestar contas. Oh meu Deus, por que será que isso foi registrado? Tanta gente desigrejada que eu não preciso. Não, esse negócio aqui é entre eu e Deus. Mentira do inferno. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria, não um peso. Por isso não seria proveitoso para vocês. Definitivamente não. Aqui tem muita coisa aqui dentro, hein? Muita coisa aqui dentro. Ore por nós. Estamos certos de que temos consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. Então, desejamos viver. Não está dizendo aqui, nós vivemos, nós desejamos. Nós desejamos o amor, nós desejamos a justiça, nós desejamos viver a santidade, o amor, a justiça. Nós desejamos viver de forma honrosa. Significa o quê? Que nós vamos tropeçar, e nós vamos cair, e com a cara no esterco, e nós vamos levantar. Tem uns que ficam ali comendo, então esterco. Tem outros que não se levantam, se rastejam e se contentam e desanimam, mas o negócio é se levantar. Então, e achar graça daquela desgraça e compreender de forma plena e eficaz: Senhor, a tua graça me basta. Porque aqueles que estão aperfeiçoados no amor não têm medo do inferno, não tem medo, entende? Meu Deus, errei aqui de novo. Ô Pai, lembra de Davi? Então vai na presença de Deus. Vai na presença de Deus, vai na presença de Deus, vai no líder, confessa o teu pecado, caminha junto, se exponha, Particularmente recomendo que orem para que eu lhes seja restituído em breve. O Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, forte isso aqui, hein?
O grande pastor das ovelhas os aperfeiçoa em todo o bem para fazerem a vontade dele e opera em nós o que lhe é agradável. Então essa operação, ela ocorre por intermédio de um coração entregue, rendido, convertido. Porque a palavra diz, de Deus é o querer e o efetuar. Em nós, através do quê? De um coração. De um coração. Fazer a vontade dele opera em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Irmãos, peço que suportem a minha palavra de exortação. Na verdade, o que eu escrevi há pouco. Aleluia. Então, são recomendações aqui no livro de Hebreus para a sua vida. Para a sua vida. E eu não vou prosseguir, porque enquanto o pastor Carlos falava, eu ali na frente sentado, o Senhor me trouxe muito sobre uma parábola da semente, semeador, e não vou me estender, talvez domingo, talvez na escola profética. Então nós temos essa escola profética. Aqueles que saíram por quê? Porque eles fizeram como Adão. Aqueles que não estão, se esforcem para estar. Mas uma recomendação eu lhe dou: colhem, ande junto comigo, eu estou disponível. É de graça, não lhe custa nada, a não ser um coração rendido. Vocês que estão aqui na sede, colhem, grudem, colhem. Estou disponível. Estou disponível 25 horas por dia, apesar de todas as minhas ocupações familiares, parentais, apesar de todos os líderes desse ministério, graças a Deus, todos eles são pessoas ocupadas, não são parasitas, como assim aprove Deus, não para fomentar o orgulho de que eu não preciso, não, somos dependentes do ministério do Senhor Jesus. A casa do tesouro, ela precisa estar com ouro ali, mediante os dízimos, as ofertas. Então é importante entendermos isso. Agora, colhem, gente, mas tem pessoas que não colam, e o grande jargão é com medo da repreensão dos bebezinhos. Então, meu Deus do céu, Paulo traz, suportem-me, assim como essa palavra aqui, o que eu trouxe foi pouco, mas suficientemente claro, para fazê-los entender. Vocês, ovelhas, vocês que estão de pé, cuidem para não cair. Agora, infelizmente, tem um decreto para os bodes. Aqueles que são lançados pérolas aos porcos e pisoteiam as pérolas, e aqueles que, os cães. Então, estamos debaixo dessa recomendação da parte de Deus, mas colhem. Você se afasta, porque você não quer ser repreendido. E entendam também, caminhar com a liderança, caminhar comigo não é repreensão, não é pancadaria, porque se não tem amor, não tem humildade, só tem autoridade, é morte. Nós não somos legalistas, pelo contrário, uma liberdade sem libertinagem, uma liberdade, nós temos experimentado isso. As vestimentas, a posição, a revelação da palavra. Quando a gente fala de Maria, a gente não está falando da Ave Maria cheia de graça, a gente está falando do ministério das Marias, das mulheres, e te digo mais, varão, Nabará, Yokochubiakos, aqui está uma diferença muito grande, porque a mulherada do mundo, ela fura o olho da outra, mas as mulheres virtuosas do MASB Maranata têm feito a diferença no ministério do Senhor Jesus. Tem feito a diferença no ministério do Senhor Jesus. Os homens, claro que nem todos, não estou dizendo que a maioria, batem cabeça.
Seja um marido exemplar. Você quer a sua mulher ali na cama, mas você é um vil, agressivo, pior do que um ímpio, na tratativa, na incompreensão, na insensibilidade. Aí você quer pegar, submeta o seu marido, seja submissa. Tome vergonha, homem. Seja carinhoso, observe a necessidade dela. Você é cabeça, não é cauda. E não venha com essas desculpinhas. Ouça ela. Quando ela fala para você e você não é capaz de ouvir, você não é como Cristo. Porque o marido é essa tipologia, maridão. Você com a sua esposa, quando ela vai falar com você, você não dá a bola, então não dá atenção, e aí você fala com ela que ela está errada e não ouve ela. Meu camaradinha, você está fora, você está fora, você está fora, você está fora! Pai, cuida do seu filho, da sua filha. Fique atento no celular, fique atento. Cuide da tua mulher, cuide do ministério do Senhor Jesus. Veja as demandas da igreja do Senhor. Caso contrário, você vai estar fora. Caso contrário, você vai estar fora. Porque ninguém tem cuidado melhor de você do que essa liderança. Eu não falo por presunção, falo por convicção. Temos cuidado de filhos que muitas das vezes são órfãos de pais vivos. E isso é inadmissível na igreja do Senhor. É nisso que você precisa entender. Acorda! 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 Deus tem te dado conselhos. Acorda! Não seja mais vergonha. Vem para cá. Eu te espero aqui. Eu te espero na escola profética. Mas ali todo mundo já tem um contrato verbal, espiritual, moral assinado comigo. Vocês querem mesmo entrar no outro nível? Vocês mesmo, de fato, querem entrar no outro nível? Vocês querem, entendem o que é o ministério apostólico e profeta? Querem mesmo? Ou querem ficar dormindo na mornidão da apostasia? Quero sim, bispo. Então tá. Então, muita alegria. É muita alegria, tem muita alegria no nosso meio. Mas que vocês entendam aquilo que Deus está bradando para a sua vida. Nós temos escola profética no próximo sábado ali, na Casa das Princesas, Hanabaraba Suyokos. Assim diz o Senhor aqui. E eu espero aqueles que já estão. Infelizmente, teremos baixa. Porque entendo, a escola profética é algo profundo. É uma preparação, é como se fosse uma alfabetização. Porque a escola de profetas é algo profundo de batalha espiritual. E a obediência, ela é irrestrita. Você não queira compreender a fé. Karina, em momento nenhum, Karina é uma sumidade. Como pessoa, como mulher, como profissional. E ela entendeu. Ela entendeu no espírito dela. Ela entendeu no espírito dela. O mensageiro e a mensagem do mensageiro. E o que você tem feito? Ela poderia ter me dado trabalho. Ela tinha potencial para me dar trabalho. Mas rendeu-se. Ela rendeu-se. Então, no ato de fé, ela simplesmente foi impactada. Maria foi arrebatada. O coração de Maria Madalena foi arrebatado para os céus quando ela esteve com o Senhor Jesus. Seja arrebatado. Tenha o seu coração arrebatado. Tenha um encontro hoje com o Senhor Jesus. Maria Madalena, ela foi arrebatada quando o mestre esteve com ela, ela foi simplesmente arrebatada. E ela ficou até o final. E se ela poderia, ela teria sido pendurada naquele madeiro. E ela certamente pensava, como será a minha vida sem o mestre?
Como será minha vida sem o Mestre? Encontre-se com Cristo esta noite. Seja impactado pela presença doce do Senhor Jesus. Jesus não veio para trazer paz. A exortação do Mestre era fogo consumidor. Seja como Maria, se entregue ao Senhor Jesus. Se entregue ao Senhor Jesus. É um encontro, é um genuíno encontro, um único encontro, um encontro que é suficiente. Ele não precisa de nenhuma circunstância auxiliar, nenhuma circunstância outra que não seja simplesmente se render a Cristo. É um processo maravilhoso, é doloroso, mas seja um vencedor, seja um competidor, mas não seja um perdedor, porque o inferno é a desesperança eterna. Não sucumba ao seu coração de pedra. Peça um coração, mas entenda a nação. Não adianta você fazer jejum, pedir que vai vir um coração num anjinho, botar. São decisões e estratégias para que você conquiste a terra prometida, que você confie. E nada, olhe para os frutos, nada, os gigantes não podem fazer com que aqueles 10 foquem no problema. Isso é abominável, isso é terrível, porque Deus quer que você olhe para os frutos, para ver os resultados. Tome posse das promessas do Senhor, tome posse das promessas do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja com todos vocês, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.